Bem, amigos do Atos Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio nessa temporada 2024. Pedro, já estamos no episódio aí para mais de 100, né, cara? Em 2024 não, né? Não? Desde que a gente começou, né? Em 2024 foram só alguns, mas vai ter mais de 100. Ai. Gente, prazer enorme, obrigado por sua audiência. E a gente já faz aquele pedido logo de cara, né? Deixa o seu like, aperta aí rapidinho. Eu tenho um desafio. É? Se vocês querem que tenha 3 câmeras, que é um debate interno aqui intenso. Debate interno, aqui, ó, tem que ter pelo menos 20 comentários. Eu quero 3 câmeras. E vocês estão gostando? A gente tá abrindo... O time do Neto tem que comentar. A gente tá abrindo o episódio aqui nessa câmera. Você tá vendo só a gente. Você não sabe ainda... Aliás, você sabe, né? Porque tem no título aí o nome do nosso convidado. Mas você não viu a imagem dele ainda, tá certo? Nós vamos mostrar. Então, não você sabe vendo... qual roupa ele veio. Você não sabe como é que ele tá, né? Mas enfim, é isso aí. Então deixa o like aí, comenta aí. Eu quero as 3 câmeras no Atos Podcast, tá bom? Então, esse convidado ele tá sendo, assim, muito prestigiado, porque não é todo episódio que a gente faz com 3 câmeras, né, Pedro? Não é. Acho que teve 2 ou 3 que a gente fez com 3 câmeras. Exceção, né? Cara, gente, então deixa o like já e você aperta o botão aí para compartilhar esse episódio com muita gente, porque você já viu o título aí. Então, vai ser muito bom mesmo. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Mas nós temos muitos inscritos, graças a Deus, já estamos com quase 20 mil. Mas muita gente esquece de apertar o botão do like aí, o legalzinho, a gente sabe que é só né? porque esqueceu, né? Se gostar não tem como. É claro, cara. Isso é óbvio, né? Então, aperta lá, é rapidinho e você vai ajudar o Atos. Você vai mandar essa mensagem para o YouTube dizendo que esse conteúdo é relevante e que ele deve chegar a mais e mais pessoas. E assim você ajuda o Atos a evangelizar e chegar cada vez mais longe. Combinado assim? Então pronto, a gente conta com você. Então, Pedro, vamos anunciar aqui, então quem é o convidado. Vou mostrar. Qual roupa ele veio? Está aqui com a gente Lucas Moura. Lucas, obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. É uma alegria estar aqui, acompanho já o Atos há algum tempo e é uma honra, né, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus vem fazendo também na minha vida através de uma missão uma missão muito bela que ele veio confiando nesse tempo. Show. Muito obrigado e a gente quer também agradecer quem está aqui nos bastidores, que é a Thaís. Claro. A senhora Moura está aqui nos bastidores, fez questão de vir mesmo com 2, né, herdeiros aqui desse casal maravilhoso, né? Vocês me disseram, mas eu já esqueci. Qual o mês da gestação já? 7º mês, mas eles nascem com 8 meses porque são gêmeos. Fica aí já a informação para todo mundo. Quer dizer que quando é gêmeos aí... Nasce antes. Até, como eu falei, cada um tem 2,100. Então uma criança normal já não nasce com esse peso todo. Então puxaram o pai, né, meu amigo? Já puxaram, porque eles estão acima do tamanho esperado. Já pensou? Mas tá tudo certo. 2 guarda-costas desse aí, meu amigo. Armáriozão aí. Tem que passar, tem que ser mais alto. A meta 2 metros. Tem que registrar quem é o mais velho, né? Quem é gêmeo assim, quem sai primeiro é o mais velho, né? Tem que andar com a fita, porque eles são idênticos, né, também. Tem confundir. Eu tenho uma teoria sobre gêmeos, ó. Vou falar ela aqui em primeira mão. Não falei essa teoria. Eu tenho uma teoria que tem muito gêmeo que é idêntico com nome trocado. Com certeza deve ter. Amanhã, olha, esse é o Tomás, esse é o Thiago. Pode trocar uma ficou, vez, mano. É só trocar uma vez, mano. Que tá errado, mano. Aí a mãe errou o resto da vida o nome do menino. Aí chega lá no céu, Jesus. Essa teoria, mano. E aí chega lá no céu, Jesus. Não, eu sou o Thiago. Não. Tá aqui, ó. Seu Tomás. Tô fulano, rapaz. O cara ficou passando a vida toda errada. Eu passei a vida toda... Por isso que eu não descobri qual era a minha missão. A identidade, né? Que é uma missão. O nome tem, né? Carrega a missão da pessoa, né? Teoria petrina, né? Tu tem que registrar, cara. Porque tu vou registrar minhas teorias. Direitos autorais. Tem várias teorias que eu tenho. Várias teorias. A gente tem que citar nos próximos podcasts. Lá na frente. Né? Segundo Pedro. Pois vamos brindar aqui a esses gêmeos. Repitam o nome. Tomás e Tobias. Tomás e Tobias. Com o café Cheirinho Bom. Cheirinho bom de onde, hein, Pedro? Lá do Lago Jacareí, pessoal. Então, as outras são bom, mas bom mesmo é a do Lago Jacareí, que manda café pra nós. E quando eu assisti, eu ficava curioso. Cara, que gosto tem esse café? Agora você olha aí. Agora eu posso bom, não é? Excelente. É prêmio. Cheirinho excelente, mas é bom. É prêmio.
Mas aí tem que ter todo o brand, né? Tem que ter o bom. Sim, tem as notas aí. E o nosso amigo César Scoffman... Trazer ele um dia aqui para dar uma aula de café. Todo mundo é curioso. Quem é esse César? Então, o César é o CEO lá da Xerimbão. E também queremos agradecer a dona Carmen, né, que é a sogra do César. Ei, César, tem que fazer aí né, o métier com a sogra, né, cara? Né? Grande dona Carmen. Então, obrigado. E também, meus irmãos, queremos agradecer o nosso grande parceiro Rodrigo Costa, que é o CEO aqui da imobiliária Mota da Costa. Aqui na imobiliária, você acessando o QR Code ou então no link na descrição desse vídeo, você tem todas as informações. E se por acaso você não encontrar o que precisa nessas informações, você entra em contato pelo link na bio, por meio do WhatsApp aqui da imobiliária Mota da Costa, e você será muito bem atendido. Se você quer alugar, se você quer comprar, se você quer vender o seu imóvel e se você quer fazer um investimento imobiliário. A imobiliária Mota da Costa é o seu lugar, não é isso, Pedro? Exatamente. É ou não é? É sim. E diga se que não é. Se nada disso der certo, você manda mensagem lá, @Rodrigo Mota da Costa, que ele resolve pra você. Meu amigo, mas resolve, não tem dúvida, eu não tenho dúvida disso. A partir das 4 da manhã pode mandar mensagem, que ele já tá acordado. É isso aí, gente. Então, lembrando, deixa o like aí, tá? Lucas, cara, obrigado mais uma vez por ter vindo. Bate-papo aqui que a gente já ansiava há algum tempo, viu? Algum tempo. Lucas é o dono da foto mais bonita do especial de Natal, Com certeza, aquela foto ficou bonita. Viu? E foi lá que você descobriu que era gêmeos, né? Foi! Só uma história legal. Conta aí. O Neto, pode chamar de Neto, né? Claro, cara. O Neto mandou uma foto pra mim, olha que registro bonito de vocês 3. Ele achando que tava abalando, porque colocou 3 em caixa alta, né? Porque a Thaís grávida, né? Aí, cara, que foto bonita, mas são 4. Aí, caraca, são gêmeos. São gêmeos, assim, mas ficou muito bonita aquela foto. Né? Ficou. E mais belo ainda foi o especial de Natal. Assim, muito... Cara, muito de Deus. Assim, foi muito providencial aquela foto, porque o especial de Natal com o tema da família. E aí o fotógrafo registra aquele momento, e a Thaís carinhosamente aqui segurando, né, os bebês aqui na barriga dela, né, e o Lucas ali. Tá. Cara, parecia que foi combinado, cara. Ficou a foto do especial de Natal. Né? Se você não assistiu ainda o especial de Natal, corre lá. Aqui, maratona aí, faz uma maratona aí no canal do YouTube do Atos que você vai encontrar, tá bom? Lucas, cara, vamos destrinchar pra gente aprender um pouquinho esse nome aí difícil que eu e o Pedro, a gente passou o dia pensando. E, rapaz, o que será Couple Burnout? Nome bem, né? Bonito, bem né? Bonito, Couple, né? Couple. Depende, porque tem um sotaque britânico aí, é um pouco diferente, né? Desculpa, cara, é porque eu sou britânico. Cara, assim, né? O Couple Burnout foi uma descoberta que eu fiz estudando, né? Para terapia de casal, estava fazendo ali os estudos. E aí tem hora que você se empolga e começa a estudar, ver artigo, ver livro. E a gente sabe que a literatura brasileira ela tem uma certa limitação. Então, vamos ver o que é que a literatura estrangeira está dizendo. Procurei na literatura americana, europeia, e aí quando eu fui para o Oriente Médio, né, tinha lá um artigo de uma autora israelense, o nome dela é Ayala Pines, e tem um livro que ela também publicou chamado Couple Burnout, que realmente ele traz esse conceito de que é o Couple Burnout para você que está nos ouvindo. É basicamente o esgotamento afetivo e emocional dentro do relacionamento, dentro do casamento em si, né? Tem o termo Marriage Burnout, que é relacionado ao matrimônio em si, mas o Couple ele traz todo esse escopo, né? Do casal. Do casal como um todo, né? Tanto casais casados como não casados. Aquela questão da convivência em si. Então, esse acúmulo que acontece durante os anos de relacionamento, às vezes acontece, né, segundo os artigos, nos primeiros anos de casamento, então ali do 0 aos 2 anos acontece esse choque de realidade, que tem muitos casais que não tinham muita noção do que era o casamento, e aí quando se encontram e tem aquela relação mais íntima, mais intensa, eles têm esse choque de realidade, como também casais que já passaram de 10 anos de relacionamento. Inclusive, esse dado ele choca com uma estatística aqui do Brasil, que infelizmente esse dado ele é triste, eu falo dele com muito pesar, com muita dor, mas segundo o IBGE, o tempo médio de duração de um casamento no Brasil é de 13 anos. Então,
Isso porque tem casais que já fizeram seus bodas de ouro, então ele joga a média lá para cima. Sim. Então a gente sabe que ali por volta dos 10, 12 anos já começa a ter esse estresse e esse esgotamento. E aqui só uma revelação para você que está nos assistindo. Eu também tive no meu casamento. Couple burnout. Sim. No nosso caso foi no formato inicial ali dos primeiros anos de relacionamento. Certo. Onde nós não sabíamos o que estava acontecendo, a gente acha que é algo muito natural. Não, está acontecendo, é normal. Só que quando eu percebi que começou a atrapalhar trabalho, rotina familiar, rotina até mesmo missionária, né? Porque nós também, eu faço parte da comunidade Shalom. E minha intimidade com Deus como um todo, espera aí, alguma coisa está errada nisso aqui. E aí, quando eu estudei, parece que eu achei a resposta para todos os meus problemas, né? Então, eu tive essa realidade, só que a gente meio que resolveu sem saber como resolvia. Então, demorou mais tempo para resolver. Agora, quando a gente sabe do que se trata, fica mais fácil de você intervir, fica mais fácil de elaborar uma estratégia para chegar, né, numa solução para aquele caso. Então, Sim. foi mais ou menos assim a minha descoberta, também passando pela minha história, pela minha vida ali como casal, e aquilo ali me ajudou muito a criar uma base sólida, né, para que o meu casamento lá na frente não passe de novo por isso. É isso aí. E quem já fez, o casal que fez bodas de prata, pode ser também surpreendido com couple burnout? Com certeza, assim. Já fez? Eu fiz agora. Você soube, né, da foto dos 25 anos. Mas, assim, é claro que quanto mais o tempo passa, mais maduro o casal vai sendo, né? Então, conhecendo o Neto, com certeza é um casal maduro, não é, Pedro? É um casal maduro que não tem esse tipo de... Não sofre com esse cachorro de presente sem avisar. Algumas coisas que acontecem, né? Nunca que o Neto ia fazer um negócio dele. Jamais. Não, mas assim, a gente olha para as bodas de prata, para as bodas de ouro, né? Tem de diamante, né? 75 anos, né? Rapaz, tempo, né? A gente 75? olha... muito tempo. A gente olha com muita alegria, é um grande testemunho no tempo de hoje, né? Onde os relacionamentos estão cada vez mais vazios e acabam por pouco tempo de relacionamento, as coisas se esvaem, né? Sim. Então, quando vê 25 anos é um grande testemunho. Então, parabéns, né? Obrigado. Pedro, tá com tempo já? Eu tô... Ixi, macho. Peraí, corta aí, viu, editor? Essa parte. E nós queremos aqui ressaltar o nosso grande patrocinador. Lembrou? Eu tava enrolando aqui enquanto... Pronto, lembrou. Pronto, exatamente. Mas assim, independente... Cristiana, calma, Cris, calma. É complicado. Mas se pergunta, o cara não pode fazer pra homem. Não, pode não. Quanto tempo de casado eu... Maria. Do nada tá falando aqui quanto? Não, assim... Mas, ela assim, não tinha couple burnout, ela acabou de adquirir agora. Quem é mais responsável pelo couple burnout? O homem ou a mulher? Presta atenção, Lucas, atenção. Essa é uma pergunta muito importante, né? Inclusive tem... Faça de conta que a Thaís não está aqui. Não, mas eu vou falar baseado na ciência, então não vou baseado em mim. Né? Inclusive, nesse livro da Ayala, tem um capítulo exclusivo sobre a diferença de gêneros. Sim. Dentro do couple burnout. Então, quem sofre mais, o homem ou a mulher? E aí, quem sofre mais, consequentemente, a gente olha quem é o agente estressor primário, né? E aí a gente percebe o quê? Geralmente, dependendo da cultura, geralmente o homem... né, por uma questão histórica de poligamia, por uma questão histórica também de ser aquele cara que resolve as suas emoções por meio do ato sexual, por meio dos afetos, acaba que o homem está mais suscetível a fazer algum tipo de... né, gerar algum tipo de dano dentro do relacionamento. Então, o que eu mais recebo nos meus atendimentos, casos de traição, casos de agressividade, né, casos de falta de comunicação, já a gente vai falar sobre comunicação também para poder ajudar nos casais. Pedro é bom nisso. É ótimo. Com certeza, quem está aqui quase todo dia, toda semana gravando, a comunicação está excepcional. Né? E problemas de rotina, né? Na vida sexual, tá tudo um pouco mais complicado, né? Louça, né? Toalha na cama. Há muitas coisas aqui, né? Que são, mas parece bobagem, mas são coisas que vão acumulando ao longo do tempo. E a mulher, por ter uma característica mais emocional, assim, em termos de cotidiano, acaba que ela sofre mais emocionalmente. E o homem, nós somos treinados a resolver problemas materiais. Então, se a gente não consegue enxergar a emoção, né? A emoção é algo que não se toca, né? Eu tenho essa xícara aqui, né? Tá com metade de água, eu sei que para resolver, para encher, eu tenho que colocar mais água. Agora, a mulher que está com um vazio interior, a gente não vai conseguir identificar isso de primeira. É claro que por meio da intimidade, por meio da comunicação, por meio até mesmo
de uma vida sexual ativa, que é muito importante que os casais tenham, né, a gente sabe que isso vai ajudar nesse processo. Então, geralmente, respondendo à pergunta, o agente estressor mais comum nos estudos são os homens. Então, a maioria, tanto é que a maioria das pacientes que me procuram são mulheres. Eu esperava uma resposta diferente. Né? O 80% do público que eu atendo, né, que me acompanha nas redes sociais é feminino. Isso é porque realmente... Mas é muito engraçado porque mesmo sendo um público que sofre bastante com isso, é um público que está disposto a resolver. É impressionante a fé que eu vejo em muitas mulheres que me procuram, me acompanham. E, cara, às vezes só com conteúdo gratuito já consegue transformar aquele lá. Até porque a gente sabe lá que em Provérbios a mulher sábia edifica a sua casa, né? Verdade. Então, quando essa mulher ela consegue levar este amor, esta graça e essa sabedoria para dentro do seu lar, por mais que o homem tenha aquelas limitações, suas dificuldades, as coisas já começam a melhorar. Ah, Lucas, mas como é que a gente consegue resolver se somente um dos dois querem? A resposta que eu costumo dar é a seguinte: se um já quer resolver, você já é maioria, porque tem você e Deus. Então, 2 contra 1 já tem uma vantagem no jogo. E se tem um terapeuta que ajuda, fica 3 contra 1. É questão de tempo para poder não é possível, a gente resolver. Dobrar a escaba, né? Exatamente. Mas a mulher realmente ela é mais aberta a procurar ajuda, né? Digamos, não sei, de repente a mulher é mais humilde, não sei. Né? O homem, às vezes, meio autossuficiente e tal. Até para cuidar da saúde, o homem é mais difícil, né, cara? Quando o homem me procura, eu já sei que já tá no... Tá no limite, já né? tá no limite ou já deu errado. Então, assim, quando o cara me procura, ele já chega. Cara, minha mulher saiu de casa. Era isso que eu ia dizer. A mulher já saiu de casa. O que é que eu faço para trazer de volta? Aí, cara, tu deveria ter procurado antes, mas ainda é possível. Né? Então, assim... diante desse cenário, porque quando a mulher sai de casa, ela já não se sente mais protegida naquele lá. Então, ela já sai quase que em definitivo. Ela não pensa em voltar. O cara não. O cara tem aquela coisa... eu saio, mas eu sei que eu tenho algo lá em casa, então eu vou e volto. Esse contato de voltar é que faz com que a mulher tenha a gente tenha, né, mais material para poder trabalhar. Então, se o cara sempre está em contato com a mulher, a gente consegue fisgar ele com algumas estratégias. Sim. Quando a mulher está fora, aí a gente tenta usar de outros recursos, né? Por exemplo, amigos em comum, os filhos, memórias afetivas. É mais difícil, né? Um pouco mais difícil, mas é como eu falei, é questão de tempo. A gente só precisa utilizar as estratégias corretas. Eu costumo dizer que existem 3 pilares para restaurar um casamento. Que esses 3 pilares também, se conhecidos antes de acontecer algum problema... Aí tem que investir lá na formação. Exatamente. Então, se a pessoa, você que está assistindo, já quer anotar esses 3 pilares, não estou passando por problema no meu casamento, anota também. Então, se você que está vivendo algum problema, anota esses 3 pilares. Atenção, o Lucas vai dar 2. O terceiro pilar só no final do podcast. Só quem assistir até o fim. Na verdade, além desses 3... além desses 3... Os 3 pilares eu vou pedir para dar agora. E aí tem um bônus? Vai ter ainda os 7 passos. Eu vou dar os 7 passos de como Então, quantos likes para você liberar o bônus? Cara, 7 passos. Você que tem a métrica aí do podcast. Cara, 1000 likes. Olha aí. 1000 likes, o Lucas joga o jogo aqui na mesa, tá certo? E aí, você vai ter um casamento maravilhoso. Hoje você vai dormir de conchinha com a sua esposa. Pisar em festa. Né? Mas assim, cara... Manda aí os 3 pilares. Aí depois sai o corte, né? Já saiu os 1000 likes. Cara, os 3 pilares que eu mapeei assim dentro do atendimento, que eu sei que são pilares fortíssimos para a restauração de um casamento. Primeiro, mentalidade. Você tem que saber o que você quer com o seu matrimônio. Clareza do que você está vivendo. Entender que o matrimônio a gente não pode olhar com um olhar, né, simplesmente humano, raso, né? A gente tem que elevar o nosso olhar. Tem que elevar para entender o sentido daquilo que a gente está vivendo. Então, quando o cara chega para mim e não sabe o que está fazendo, eu disse, cara, você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Mulher, você deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. E assim você vai ser, né, também ser uma resposta de Deus para o seu lar. Vai ser essa sabedoria que edifica o lar. Então você precisa entender qual é o seu papel, na mentalidade. O segundo ponto, experiência com Deus, intimidade com Deus. Porque sem Deus a gente vive um problema no casamento. Porque na simbologia dos números, a gente sabe que todo número 2 eles são os opostos, né? Então, vamos lá, dia e noite, claro e escuro, quente e frio, homem e mulher, são os opostos. Agora, tudo que é 3 é aquilo que é transcendente. Então, corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo,
homem, mulher e o amor. E o amor é uma pessoa, Cristo. Então, se no casamento não tem Cristo, não tem o amor, não tem Deus, acaba que eles sempre vão ser eternos opostos. E não tem essa história de os opostos se atraem, não. A questão balela. Tem que colocar Deus no meio. Pode acontecer, né? Não, é porque ficou muito pejorativo, né? Exato, os opostos, né? Tem que ser totalmente diferente. Aqui a gente não está falando de complementaridade, é diferente. Então, quando o casal ele se complementa, é uma realidade. Agora, quando eles são totalmente opostos, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem que ser que nem a teoria do Fábio Júnior? Qual a teoria do Fábio Júnior? Nenhum. Também não existe. Alma gêmea. Canta bem, né? Bate coração. Toca o coração. Nem me atrevo. Senão a audiência despenca. Ó. Inclusive, se você quer ver mais o Neto cantando, vá lá no especial de Não, Natal. ali não não deu. Vá na missa ali na São Vicente que você vê, melhor. Com certeza, também. E o terceiro, inclusive... Mas tem muita gente, fruto da imaturidade, né? Sim. Que romantiza um relacionamento e às vezes a gente percebe muito isso nas mulheres, né? Sim. Romantizam e acham que... Às vezes vai dobrar o cara, né? Às vezes a família toda diz, rapaz, esse cara, ele é assim, ele é assado. Não, mas eu amo e vai dar certo e parará. Qual a importância desse conhecimento prévio, Lucas? Pronto, antes de responder esse conhecimento prévio, que o Neto quer colocar o terceiro ponto, o terceiro pilar pro final, né? Não quer esquecer, mas segura aí, né? Vai lá. Então, terceiro pilar é a técnica. A gente precisa ter a estratégia correta. Então, beleza, você tem a mentalidade, você tem a experiência com Deus, a intimidade com Deus, você tem a técnica, você sabe quais os passos você deve trilhar para que seu casamento seja restaurado. Eu costumo dizer que é como você fazer um pudim. Certo. Eu gosto de fazer pudim lá em casa. Então, a Thaís... Aprovado mesmo, Thaís. Muito bom. Mas é aquela coisa, ela sempre diz, meu amor, o pudim está uma delícia. Eu disse, não tem como o pudim ficar ruim. É leite condensado, leite e ovo. Bate no liquidificador. O que é que pode acontecer? Ei, mano, nossas esposas assistindo isso agora vão querer que a gente faça também lá em casa. Depois eu falo as outras receitas mais. Mas enfim, é como fazer um pudim. Não tem como a gente dizer que o pudim ficou, não ficou bom, em termos de sabor. Ele pode não ter a melhor forma, a calda não ficou tão molinha, não ficou meio quebrado, mas se você coloca na boca depois do tempo de cozimento, você vai perceber que ele está saboroso. Sim. Tem um gosto bom aquele pudim. Então eu digo assim, se você tem as estratégias corretas, você vai aplicar aquele passo a passo, que já lá no final a gente vai dizer qual é o passo a passo, para você ficar até o final. Muito bem. Então, quando você segue esse passo a passo, você vai ter um pudim no final. Sim. Tá, pode não ser o melhor pudim de todos, ou pode ser. A questão é o quê? A gente vai ter uma certa segurança. Então, é isso que eu tento passar para o paciente e para as pessoas que me acompanham. Você vai ter uma segurança de que o resultado vai chegar. Por quê? Porque você vai ter todos esses 3 pilares, né? Vai ter apoio emocional, né? As suas demandas individuais vão ser atendidas também. E você vai ter ali a esperança de que tudo vai funcionar. Claro, que às vezes as pessoas estão no meio daquele fogo cruzado, meu Deus, o que é que está acontecendo? Meu marido, a minha esposa, né? Já vou contar alguns casos aqui que eu peguei. Show. Que, cara, é impressionante como as coisas funcionam. E eu mesmo me surpreendo muitas vezes como Deus é fantástico, assim, dentro desse processo. Mas, enfim, resumindo... Vamos lá, os 3 pilares. A clareza... A mentalidade. A experiência com Deus. E estratégia. Técnica. Você tem que ter a técnica para poder viver e começar esse processo de restauração. Entendi. Mas aí, quem não sabe, por exemplo, a técnica, aí vai buscar onde essa técnica? Quando uma pessoa não tem acesso à técnica, é porque é aquela coisa. Informação, ela está 100% disponível na internet hoje. Sim. A gente tem informação... por todo lado. Difusa. Se você for no meu Instagram, tem lá informação. Se você for no Instagram de outros terapeutas... Tanto boa como ruim, né? Tem, exatamente. Tem que saber filtrar bem, Essa é a questão. Tem livros, né? Tem alguns autores, por exemplo, Rafael Cifuentes, Gustavo Corsão. Sim. Tem Ortega y Gasset, né? Tem alguns autores que vão nos ajudar. A própria Ayala, né? Que fala do couple burnout. Então, tem muito conteúdo. Só que o que acontece? A pessoa está tão envolvida emocionalmente com o caso que precisa de alguém para acompanhar. Então, às vezes, o que pode acontecer quando a pessoa não consegue ter acesso à técnica estruturada? Ela só tem acesso à informação, não tem acesso ao método.
O que acontece? Pode demandar mais tempo, ela pode desanimar, ela pode desistir no meio do processo. Então, o que a gente tenta passar para as pessoas? Que existe um passo a passo, que existe uma forma de resolver isso. E aí entra um ponto que eu acho muito interessante. Sempre quando um paciente chega para mim, eu costumo dizer que as pessoas pensam que a ciência dos relacionamentos é uma ciência abstrata, subjetiva. Mas, vamos lá, vamos fazer aqui um exercício. Se temos aqui duas pessoas hipertensas, né? Colocamos aqui duas pessoas hipertensas, uma na frente da outra. Um fato que a gente não pode negar é o quê? As duas são hipertensas. Por quê? Porque fizeram o exame lá e viram que a pressão está alta. É objetivo. É objetivo. Certo. O que é que muda de uma para outra? A forma como cada uma se tornou hipertensa. Essa aqui pode ter sido por uma questão genética, por uma questão de, sei lá, algum outro, uma via mais assim, que veio da hereditariedade, que independe, né? Que independe do comportamento. Certo. E essa aqui tinha tudo para não ter hipertensão, mas por uma vida... no McDonald's. Exatamente, por uma vida de sedentarismo, de má alimentação, se tornou hipertensa. O fato é, as duas são hipertensas. Quando a gente traz para os relacionamentos, é impressionante como eu saio de uma sessão e vou para outra, perdão, saio de uma sessão e vou para outra, parece que eu estou falando com a mesma pessoa. É o mesmo caso. Parece que eu estou relendo o livro, parece que eu estou estudando, estou vendo ali um relato de caso de uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente, mas os sintomas são os mesmos. Que aí é onde a gente caracteriza o couple burnout, né? Que a gente olha os sintomas, né? Olha simplesmente que o casamento ele está mal, está esgotado. Ah, beleza, mas vamos olhar os sintomas. Sim. Aí tem um teste que a gente faz, né? Tem um questionário, a gente faz todas as perguntas, faz uma pontuação e tem um resultado objetivo. Então, eu ouso dizer que a ciência dos relacionamentos, ela chega a ser uma ciência quase que objetiva, né? Não uma ciência exata, mas objetiva. Por quê? Porque a gente tem ali os sinais claros ou de evolução, né? Porque o caso está evoluindo, ou de estagnação, ou que está piorando. Lucas, agora sim, não existe perfeição. Sim. Né? Ou seja, não existe relacionamento perfeito, né? Homem, o gênero humano é o masculino, é de um jeito, tem suas características, o feminino tem suas características, ou seja, em algum momento da vida, por mais, digamos, feliz que o casal viva, vão haver pontos de tensão ali, vai tensionar de alguma forma, né? É importante que as pessoas saibam disso, né? Que também não existe o conto de fadas. Agora, qual seria, assim, uma via para amenizar mais esses pontos de tensão? Seria o conhecimento do ser masculino, do ser feminino, compreender essas questões. E a história dos temperamentos ajuda também? Pronto. Isso também responde até aquela pergunta que você, né, complementa aquela pergunta. Sobre relacionamento perfeito, cara, existe o meu. Tô brincando. Caraca. Não, pelo que a Thaís sorri aqui, realmente a gente... existe o meu, então se você quiser conhecer a minha esposa, é uma mulher santa, eu tô brincando, a gente passa pelos nossos problemas também. Mas, cara, só muda o CEP, né? Só muda o CEP. Cara, eu costumo dizer que seja qual for a pessoa com a qual você fosse se relacionar, ela seria uma pessoa imperfeita. A gente tem aquela ilusão, e aí um dos pontos que gera couple burnout é aquela ideia de amor romântico, né? De que as coisas vão ser aquele conto de fadas, né? Felizes para sempre. Expectativa. Gera expectativa sobre o cara, sobre a moça. Sobre o relacionamento. Por exemplo, né? Falar um pouco do meu. Tá. Né? Quando eu conheci a Thaís, eu tinha acabado de ter minha experiência com Deus, então eu tinha uma vida totalmente desordenada, afetivamente falando, anteriormente, né? Então não tinha experiência com Deus, não tinha nada. Vocês eram adolescentes? Não, já tinha, a Thaís tinha 22, eu tinha 20, Sim. Né? Quando a gente se conheceu. 21, eu tinha 21, na verdade, eu tinha 21, ela tinha 23, nesse ano. Então, a gente, jovens, né, ainda lá dentro da comunidade, então a gente se conheceu dentro da comunidade já. A Thaís já era postulante, eu estava entrando no vocacional. E quando a gente se conheceu, eu estava solteiro, né, claro, e aí eu tinha uma meta de relacionamento dentro da comunidade. Alguns diziam que eu ia ser padre, né? Alguns diziam que eu ia ser celibatário e tudo. Mas eu falava para mim mesmo. Os outros diziam, né? Os outros diziam, né? O que o Lucas dizia de si mesmo. O que é que Deus dizia de mim? Aí vinha Santa Teresinha, eu sou aquilo que Deus pensa de mim, exatamente. Né? Mas quando a gente né, eu estava nesse momento da minha vida, eu tinha dito para Deus, olha,
via a comunidade, eu via como algo assim, né? Que, meu Deus, né, as pessoas aqui rezam, né? As pessoas aqui têm uma espiritualidade, têm uma vivência de intimidade com Deus, isso aqui é muito belo. Então, eu quero casar com uma pessoa que vai morrer com esse sinal no pescoço, né? Assim, né? Que vá viver uma vida consagrada junto comigo, que vai ter muitos filhos e aquela coisa toda. Isso é o ideal que eu tinha de relacionamento, né? Também tinha outras exigências, né? Que também eu sempre gostei muito de esporte. A Thaís também gostava de treinar. Olha aí, as coisas estavam dando certo aqui. Ela preencheu todos os pré-requisitos. Check. Exatamente. Resumindo, a Thaís preencheu todos os pré-requisitos que eu tinha. Pronto. E, modéstia à parte, eu também. Os dela. Então, segundo o que ela disse, né? Então, assim, ela inclusive escreveu uma carta a São José pedindo um marido. Caraca. Né? Segundo ela, isso não sou eu que estou dizendo, né? Segundo Thaís, ali 2017. Pedro, eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast com a Thaís. Tem que bater as informações. A gente vai... Né? E segundo ela disse que eu, além de ter preenchido, eu passei de alguns. Tá bom. Caraca. Por que eu tô falando isso? Porque isso é muito importante. Porque, apesar disso, apesar do conhecimento, apesar de ter batido o checklist, teve problema. Sim. E problemas sérios. Então a gente percebeu que, cara, eu tenho aqui uma série de dificuldades. Inclusive, a gente pensou em terminar antes de casar ali, perto do noivado, a gente pensou em terminar. Tinha discussões constantes. Quando casou, continuou. É até saudável, né? É muito que importante. Pensa em terminar antes. Exatamente. Porque isso gerou em nós uma decisão muito mais madura. Amadurece, né? E aí vem a questão do conhecimento. Nós não temos faculdade para casamento. Nós temos faculdade para engenharia, para medicina, para direito, né? O pessoal que trabalha como advogado, temos... Para inúmeras profissões, psicólogos, né? tudo. Tem conhecimento, né, estruturado, método para tudo. Mas para ser marido e mulher não temos. Né? O que a gente tem de acesso? A nossa identidade de filhos de Deus, né? De procurar crescer nessa intimidade, né, com o autor da vida, né, aquele que nos gerou, que nos criou. E nós, olhando para a nossa vida, entender qual foi o sentido dela. Qual é o sentido dela? Eu estava lendo recentemente um livreto, na verdade, do Rafael Cifuentes, que fala, o nome do título do livro é Egoísmo e Amor, e fala que o amor é dar-se em sacrifício. Sem isso, a nossa vivência cristã ela é vazia. É o ativo, né? Exatamente. Então, é onde o amor ele chega num nível, num patamar maduro, que consegue transpor todas as realidades. Ah, Lucas, e como é que a gente vai conseguir atingir esse nível? Só graça. No dia a dia, na intimidade com Deus. Porque se a gente se deixa levar pelos nossos egoísmos, pelas nossas fraquezas, a gente nunca vai ter uma resposta de amor genuína para dar nem para o nosso cônjuge, nem para os nossos filhos, nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Então acaba que, diante dessa falta de conhecimento, né, tem a palavra de Deus até diz, meus filhos perecem pela falta de conhecimento. Então, a gente vai colocar diante das pessoas isso. Então, foi onde a gente assumiu essa missão de transparecer, né, mostrar esse conteúdo. Teve gente, cara, que chegava para mim, Lucas, eu nem sabia que era possível restaurar um casamento. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. Para mim, acabou. Né? Interessante que para acabar tem uma resposta definitiva, mas para seguir até o fim, não. Né? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas, eu pergunto, uma das primeiras perguntas, você casou na igreja? Sim. E aí, inclusive, as pessoas dizem, inclusive eu te procurei porque você é católico, né? Porque a gente vai tendo a graça de conhecer o que é o sacramento do matrimônio. Sim. Então, a gente tem uma visão bem mais específica ali do que é o sacramento do matrimônio. E eu perguntei, você casou na igreja? Sim. Então, provavelmente, você tenha dito isso para o seu marido ou para a sua esposa, né? Eu, né, te recebo por minha esposa, prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. Ou seja, para sempre. E aí entra a falsa ideia do que é alegria, o que é tristeza, o que é saúde, o que é doença. Né? Então, vou usar um termo específico sobre a doença. As pessoas acham que doença é aquilo que a gente vê nos filmes, né? Amar quando a pessoa está com câncer. Amar quando a pessoa é cadeirante ali. Ai, meu Deus, vou ali, faz aquela cena bonita, correndo na calçada, levando a pessoa na cadeira de rodas. Olha que alegria, meu Deus, eu estou amando, né? Também, né? Também mas não é só isso. Porque são casos extremos, né? Exatamente. Aí o pessoal acha aquilo muito bonito, muito romântico. Mas aí, deixa eu te dizer uma coisa. Também tem doença mental, né? Também tem doença psíquica.
Se teu marido está com depressão, se ele está com algum transtorno de personalidade, se ele está confuso, se ele não está sabendo do que está querendo da vida, ele também está doente. E nessa hora você também precisa cuidar dele. E aí é onde eu tento entrar naquele primeiro pilar da mentalidade. Olhar para o seu cônjuge com outro olhar. Olhar de uma pessoa que precisa ser ajudada. Precisa ser salva. Teve uma mulher que chegou pra mim, que o cara tinha acabado de sair de casa, tinha cometido um adultério e tudo. Aí ela falou assim, Lucas, eu não sei qual é a minha missão diante desse sofrimento. Aí eu virei pra ela, sua missão é salvar a alma do seu marido. A sua missão é salvar a alma desse adúltero, desse cara que tá doente. Você precisa salvar a alma dele. Se ele tivesse acamado, se ele tivesse numa cadeira de rodas, você não teria que cuidar? Não seria cansativo? Pronto. Só muda os personagens, só muda a situação, a circunstância. Você vai precisar se doar e se sacrificar por ele. E eu acho muito interessante um filme, né? Fica até a dica de filme para você que está assistindo a gente, né? O nome do filme é Até o Último Homem. Vocês já assistiram? Já. Pronto, né? Conta a história do soldado Desmond Doss, que na Segunda Guerra Mundial, durante lá a Batalha de Okinawa, se eu não me engano. Ele franzino, né? Bem franzino, ele é médico, né? Ele né, queria nem tocar nas armas, né? Não queria tocar em armas, ele só queria realmente cuidar dos outros soldados. E durante essa batalha... Em fatos reais, exatamente, baseado em fatos reais também. Desmond Doss, eu acho que é o nome do soldado. Ele salvou cerca de 75 homens naquele ambiente. Naquela batalha né? Lá foi. Naquela batalha ele salvou cerca de 75 homens. Inclusive, homens que não gostavam dele. Sim. Inclusive, homens que maltratavam ele no campo lá, no treinamento. E ele sempre dizia para Deus, né? Quando, pelo menos é assim que é relatado lá no filme. Senhor, me deixa salvar só mais um. E ele ia. Senhor, me deixa salvar só mais um. E ele ia. E eu digo para essas pessoas, fale para Deus assim, Senhor, me deixa salvar o meu marido, né? Me deixa salvar o meu filho, me deixa salvar a mim mesma ou a mim mesmo. Então, entender esse senso de sacrifício, do que é o amor genuíno, é o que vai me fazer entender que, de fato, essa é a minha missão. É levar meu esposo ou a minha esposa para Deus, salvar a alma dele. Por isso que é importante entender a profundidade do sacramento, né? Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Entender a profundidade do sacramento, do que você fez ali, de como aquilo repercute na eternidade, né? Tem até a frase do Gladiador, né? Grande filme. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade, né? Exatamente. Então é basicamente isso, é entender a transcendência da parada que está acontecendo ali. E não só isso, olhar para o seu esposo e entender que ali há uma alma. E aquela alma foi dada em responsabilidade a você, para você auxiliar ele a chegar no céu, né? E aí é que entra a diferença do casamento onde não há o sacramento, mero civil, né? Para o casamento com a graça do sacramento do matrimônio. Porque a gente recebe uma graça de Estado, né? Uma graça própria para quem vive aquele momento. E me parece que, primeiro, as pessoas precisam... É necessário que as pessoas precisam ter essa vida de intimidade com Deus para assumirem essa dimensão, essa perspectiva, né? É porque você exigir de uma pessoa... Até para quem já vive, que tem uma vida de oração, de entrega, de oferta... Quando você se vê ali realmente no campo de batalha como soldado lá para você ir lá, e mais um, e de novo, e no dia a dia isso significa o quê? Você se calar, você muitas vezes renunciar a uma série de coisas, né? Para que o relacionamento e a família, eles sobrevivam, tenham uma sobrevida. É difícil. E eu recebi, cara, muitas histórias de conversão nesse período. É impressionante como as pessoas que nem tinham uma vivência espiritual, quando se deparam com essa situação, se tornam pessoas de profunda oração. Tem um cara que eu acompanho, né? E se ele estiver me ouvindo, ele vai saber que é ele, que ele não tinha nenhum tipo de experiência com Deus e era aquele católico que ia para a igreja por ir, né? Levava os filhos por levar. E a esposa saiu de casa, tá com uns 2 meses e um pouco, acho quase 3 meses. E ele passou por um momento tão difícil, cara, tão triste, que ele pensou até em se matar. E quando ele me falou isso na sessão, eu fiquei assim, né? Deu lá na minha alma. E eu fui percebendo como ele foi crescendo. Ele passou a frequentar grupo de oração, ele reza o rosário todos os dias, ele tá indo pra missa constantemente, todo dia ele vai pra capela, todo dia ele reza, todo dia ele fala que tá com Deus, que está vivendo ali uma vida de sacrifício, de penitência, uma vida de intimidade com Deus. E eu disse, cara, tu já percebeu, né? Ele estava meio mexido nas últimas sessões. Eu falei, cara, tu já percebeu
que Deus está te forjando um grande sacerdote do lar, para quando a tua esposa voltar, ela te encontrar um cara diferente dentro de casa. Talvez você ainda está no tempo de preparação. Aí eu me recordo de outro filme. Eu acho que esse podcast vai ser o podcast do... Cultural. Cultural, da indicação dos filmes, né? Que é livros também, né? De livros também, exatamente. Que é um filme evangélico, né? Que é A Prova de Fogo. Inclusive tem um corte meu lá no meu perfil tem lá, desse filme aí. Pronto. Bom. Que retrata muito bem exatamente isso, né? Exatamente, cara. E é impressionante como ele... E outras pessoas, mulheres também, que voltaram para grupo de oração. Tinha uma mulher que nem tinha tanta experiência com Deus, assim, né? E ela disse que um dia pegou a Bíblia e abriu, perguntando o que é que Deus queria. Aí Deus deu uma passagem para ela, das bodas de Caná. E na primeira sessão, quando a gente se encontrou, eu não sabia dessa experiência que ela teve. Eu conversando com ela, eu disse, fulana, lembra, tu conhece aquela passagem das bodas de Caná? Ela se desabou, assim, né? Que foi justamente a passagem que Deus tinha dado para ela, mesmo ela sem ter experiência alguma. E ela já sentia no coração dela que Deus queria que ela lutasse pelo casamento dela, só que ela não encontrava alguém que estava disposto a lutar com ela. Porque, infelizmente, né, a gente sabe que a área de terapia ela é muito abrangente, né? Então, cabe todo tipo de pensamento ali, né? Muitas vezes. E ela não estava encontrando alguém que pudesse, né, que quisesse e estivesse disposto a lutar com ela. E, pela graça de Deus, assim, depois de algum tempo, né, em 2 meses de luta, depois de 6 anos de adultério do esposo, o filho chorando, ferido, o filho chorando porque o pai não dorme em casa. Em 2 meses de tratamento, depois de 2 meses de tratamento, eles puderam viver um Natal em casa, pela primeira vez depois de muito tempo. Né? Foi tão engraçado, cara, que ela me mandou a foto, na verdade ela me mandou um vídeo, abrindo a porta, né, de casa, e o filho dela tinha pedido pro Papai Noel o pai de volta, né? E foi tão interessante, foi tão forte, porque o pai dele não sabia que ele tinha pedido, tinha feito esse pedido pro Papai Noel, mas o cara voltou, né, ele tomou a decisão de voltar no dia de São Nicolau, dia 6 de dezembro, né? Então, no dia de São Nicolau, o cara tomou a decisão, vou voltar para casa. E quando foi 1 semana depois, mais ou menos, a mulher me manda o vídeo dele abrindo a porta de casa, a árvore de Natal né, montada, toda ornamentada, e as coisas do pai dele embaixo. Então, assim, né, uma graça que chega, assim, a gente não consegue compreender o tamanho. Ah, Lucas, 6 anos, essa mulher deveria ter desistido. Eu disse, não, cara, não é assim que funciona, né? Não é assim que a gente olha para o matrimônio, né? É doloroso? A gente olha para aquilo ali, cara, isso aqui, meu Deus, como é que a pessoa suportou isso durante esse tempo? Mas foi o que santificou ela. Ela se tornou uma mulher muito mais sábia, uma mulher muito mais íntima de Deus, que agora vai para a missa, que agora participa de grupo de oração. E agora continua o processo de restauração, né? Porque não é porque o cara voltou que já resolveu tudo, né? Agora é outro processo, né? De tentar reconquistá-lo, de salvar aquela alma mesmo também para Deus. Mas o mais difícil, né? Que foi trazer ele de volta depois de um relacionamento. E eu repito, são 6 anos. Não são 6 meses, não são 6 dias, né? Então, até pro cara era difícil. Se não for pela graça. Isso, mas até mesmo o processo, quando ia acontecendo, ele ia dizendo que estava confuso, que tinha medo de voltar e ser a mesma coisa. E é exatamente o que eu escuto quando o cara tá fora. Outros casos também, que tá em processo de restauração, a menina começa a me falar. E a gente se falou hoje, e ele falou assim, eu queria muito voltar, mas eu tô confuso, eu tô com medo de ser a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que o cara falou para outra. Lembra do pudim? É o processo. A gente sabe em qual etapa tá do processo. Por quê? Porque a gente está seguindo aquele método estruturado e vendo as coisas acontecerem. A diferença é que no pudim você coloca no forno, tampa e espera lá o tempo. Agora só que lá a gente consegue ver. Eu, pelo menos, porque eu não estou envolvido emocionalmente com a história, com o caso, eu me envolvo com o caso, é óbvio. Mas eu não me envolvo emocionalmente, diretamente com o caso. Tipo assim, eu sinto a dor, mas eu consigo ter aquele olhar mais racional sobre a coisa. Então agora sim a gente consegue trabalhar isso tudo, consegue, né, ter ali uma base sólida para poder trabalhar, né, um material bom para poder trabalhar. Agora, Lucas, antes de... O que a gente está falando lá, quando já deu merda para todo lado, né? Sim. Então, como é que a gente faz um planejamento para não dar tanto B.O. assim? Pronto. Seguindo aqueles 3 pilares, primeiramente. E agora, eu falo dos 7 passos agora? Ok. Porque os 7 passos, eles servem não somente para restaurar, como também para você ter ali uma constante vigilância sobre o seu casamento. Porque, como eu falei, a gente não tem faculdade para isso.
né? A gente não tem ideia de como as coisas vão acontecendo. Tem um curso de noivos de um final de semana e só. Não, aí... No máximo. Aí a gente precisa ir para procurar outros conteúdos, ir para a imersão bases da família, do Boatos Podcast, ir para esses momentos, né? Ir para as caixinhas de perguntas de pessoas que você confia. Então vamos lá. Quais são 7 passos para a restauração conjugal? Ou, no caso, também, para poder evitar... Manutenção. 7 passos. Primeiro, avaliação. Você tem que ter um diagnóstico daquele processo. Segundo passo, a gente faz um mapeamento biográfico. E aí entra a história de vida da pessoa, temperamento, né, estudo de alguns pontos que tem a ver com a construção da personalidade daquela pessoa. Certo. Esses 7 passos você aplica no processo terapêutico. Isso, eu estou dando aqui para todo mundo que está assistindo o Atos Podcast. O ouro. O ouro aqui, ó. Para você que é do Atos Podcast, você vai receber somente agora. É inédito, gente. Atenção, hein? Você está recebendo os 7 passos que eu utilizo no processo de restauração conjugal. Então anota aí. Lucas Moura nunca abriu isso para ninguém, então presta atenção. Só nos atendimentos. Vamos lá. Primeiro passo, falei, é avaliação, entender onde é que você está, né? A gente elabora um plano de urgência ali, então, para apagar os primeiros incêndios. Segundo passo, a gente faz um mapeamento biográfico. Entende a história de vida da pessoa, qual é o contexto que ela viveu, temperamento, construção da personalidade. Isso vem desde a infância? Tudo que a gente tiver de material, tudo que a gente tiver acesso. Até quando um dos dois não participa, a gente tenta pegar acesso ali, né, de informação que a pessoa sabe. Como foi a criação dele, como foi a educação dele, ele morou aonde, teve os pais próximos, teve pai ausente, né, os pais são separados ou não, como é que é esse processo, tudo isso né? É Construção do caráter, né? Sim. É como se fosse uma anamnese, né? Com certeza, exatamente. Faz esse mapeamento, é justamente pra gente colocar na mesa, saber onde é que a gente vai trabalhar, né? Qual é o passo a passo que a gente vai, né? Onde é que tá mais inflamado para a gente poder iniciar o processo. Falei mapeamento biográfico. Terceiro é levantamento de estratégias. Pronto, agora se eu sei o que é que eu tenho de material para trabalhar, eu preciso utilizar as melhores estratégias. Eu não posso querer derrubar uma árvore com uma faca de mesa, né? Então eu tenho que usar a ferramenta certa para aquilo que precisa. Então se ele tem problema nisso, é um problema de personalidade, é um problema de caráter, é um problema de abuso, é um problema de trauma, é o quê? Então a gente vai levantar ali as estratégias para aplicar. O quarto passo, que a gente chama de resolução de bloqueios. Né? Perdão, o quarto passo não é resolução de bloqueios. O quarto passo é sinergia e alinhamento conjugal. Ou seja, nessa fase onde o casal começa a se reaproximar, a gente traz ali elementos de quê? De alinhar as expectativas. Exatamente, né? De diálogo, comunicação. Eu achei que você torcia Fortaleza e torce Ceará. Exatamente. Graças a Deus torce Ceará. Continue torcendo. Thaís torce Fortaleza. É inclusive. Mesmo? Mas você tem cara de quem torce Ceará, né, Lucas? Cara, eu aprecio o futebol. Bem, então este foi o nosso episódio. Eu torço pelo futebol cearense. Quero que... Muito bem. Até pelo ferrinho, tudo certo, Floresta. Cara, então alinha as expectativas. Trazer ali até uma melhora na vida sexual, até para poder ter essa intimidade conjugal mais ordenada, né? A gente traz algumas estratégias, né? O óleo de coco, né? Bem conhecido, né? A gente traz alguns elementos que ajudam nesse processo. O quinto passo, aí sim, resolução de bloqueios afetivos e emocionais, que é onde são os pontos que vão culminar no campo burnout, né? Que se for acumular aquilo ali, se for bater naquilo ali, vai atrapalhar muito o relacionamento. Na ferida, exatamente. Então a gente vai entender quais são os, né, se teve algum problema de perdão, algum problema com os pais, se teve algum trauma, se teve alguma questão, né, envolvida com o passado. Aí a gente entra em algumas técnicas terapêuticas mesmo, como reestruturação cognitiva, visualização criativa. Tudo isso são técnicas que a gente utiliza lá dentro do processo, que toda essa... Só um parênteses, né? Toda essa técnica, ela, além do campo burnout, ela é cruzada pela terapia cognitivo comportamental. Então é onde a gente tem as estratégias dali, tira as estratégias de lá também. Tá. Quinto passo, resolução de bloqueios afetivos e emocionais. Sexto passo, crescimento e maturidade. Vamos lá. Sexto passo é crescimento e maturidade conjugal. Ou seja, agora eles vão entender o que é o amor maduro, esse amor oblativo, de cruz que transcende, vão entender ali qual é o papel de fato, né? Como aplicar esse papel de esposo e de esposa dentro do matrimônio para que isso dê frutos genuínos, né? E na fase 7, consolidar. A gente vai consolidar todos esses resultados porque a gente não quer que as pessoas tenham esses problemas de novo.
Então, assim, nesse sétimo passo de consolidação, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar tudo aquilo que a gente trabalhou e fazer tipo que um fechamento, dizer assim, ó, tá aqui, ó, a gente vai pegar essa maleta dourada aqui e fechar tudo aquilo que a gente fez para que vocês guardem esse material e não percam. Até porque eu também entrego planos de ação em PDF, dou material de apoio, entrego vídeo, todo o material que a pessoa precisa para poder fixar aquele conteúdo para evitar problemas futuros. E aí me perguntam, Lucas, quer dizer que assim eu nunca mais vou ter problema no meu casamento? Quer dizer que assim eu vou viver felizes para sempre finalmente? Não. Não é assim. Mas outra analogia que eu costumo utilizar, até que nós temos uma iluminação, né? Aqui eu gosto daquela figura da lâmpada, que você só o soquete, né? Exatamente. Você coloca a lâmpada, vamos supor que tem uma lâmpada, não é o caso aqui do Aço, porque o estúdio é bem, né, organizado, iluminação perfeita, aquela coisa muito toda. Bondoso, mas Lucas. Vamos supor que aqui tem aquelas lâmpadas assim, né, que você consegue trocar facilmente. Certo. Então, se tivesse uma lâmpada aqui em cima da gente e ela apagasse nesse exato momento, ficaria tudo escuro. Aí seria mais interessante o Pedro dizer o seguinte, cara, vamos dar uma pausa aqui, que eu vou só ali no supermercado, vou ali num Frangolândia, vou ali num Carrefour, né? A gente aceita patrocínio, viu, Frangolândia? Inclusive, né? Eu vou lá no supermercado X comprar uma lâmpada e volto para trocar essa lâmpada e a gente dá continuidade pro podcast. Ou seria mais fácil simplesmente pegar uma dessas gavetas, puxar e ter uma lâmpada reserva ali. O que seria mais fácil de resolver? Ter a lâmpada reserva. Ali, né? Então é isso que eu entrego para os casais. Eu entrego uma série de lâmpadas reservas para que quando surgir alguma demanda no casamento, algum problema, aquilo que demoraria semanas, meses para ser resolvido, se resolve no mesmo dia. Então assim, no meu casamento hoje tem problemas. Existem, cada semana, cada mês, tem algum ponto de que a gente precisa alinhar o processo. Só que a gente tenta resolver no mesmo dia. Já dorme bem, acorda no outro dia tranquilo, né? E segue o jogo. Então, assim, o mais importante é que você tenha paz no seu relacionamento. E aí todo mundo fica dizendo, então quer dizer que com isso eu vou ter uma vida perfeita, né? Aquela coisa, né? Eu costumo dizer que não existe vida perfeita, mas existe vida feliz. A vida feliz é aquela vida que se entrega, né? Qual é o gozo de acordar de madrugada porque o filho tá chorando? Agora 3 que vão chorar de madrugada lá em casa. Qual é a alegria, né? Assim, né? Ai meu Deus, que coisa linda, né? Vou acordar 2h47 da manhã, vou ali ninar 3 crianças para colocá-las para dormir de novo, né? Acordar de madrugada porque ela tá chorando. Chegar num momento assim e dizer, poxa, né? Eu não queria estar fazendo isso, mas eu vou... né, fazer, essa pessoa não está podendo dar nada em troca. Bebê não pode dar nada em troca, mas ali eu estou genuinamente amando. E eu tenho uma história que foi do dia que eu mais amei a minha esposa. Foi o dia que eu mais amei a Thaís na vida, né? Foi um dia que era para ser um dia de muita alegria, né? Justamente foi um dia após o nascimento da nossa primeira filha. Vou tomar até uma água para contar o resto da história. Tome, deixa ele... Olá! Que tal viver uma experiência inédita, diferente de tudo que você já viu? O Atos Podcast, em parceria com a Rafas College, quer te convidar para irmos juntos para a Europa, Fátima, em Portugal, e Santiago de Compostela, na Espanha, com mentoria espiritual com o Padre Dom Gabriel e mentoria de negócios com Marcelo Paes, do Fortaleza Esporte Clube. Então não perde tempo. Acesse aqui o QR Code... clica no link na descrição para obter os detalhes, não perde tempo e vem com a gente viver essa experiência maravilhosa. Ele vai se concentrar agora, né, Thaís? Esse momento aqui. Tem recado aí, tem recado? Recado do coração. Por favor, Matheus, aí na técnica, solte aquela música. Vamos lá. Era para ser um dia muito feliz, né? Porque a gente estava retornando da maternidade, a gente tinha acabado de ter a nossa primeira filha, né? Aquela coisa linda, né? A Elis chegou e tudo. E aí, quando a gente chegou em casa, a Thaís estava sentindo muita dor, porque a gente teve que recorrer à cesárea, não conseguiu ter o parto normal. E ela sentindo muita dor, fomos tomar um medicamento que o médico passou, caso ela sentisse muita dor. E aí ela tomou, e aí eu fui lá para a sala, sofá, começar ali, né, fazer aquela velha legenda do post, né? Tem que postar que a filha nasceu, aquela coisa linda, né? Tal. Mostrar para todo mundo que a filha nasceu. Enquanto eu estava escrevendo a legenda, a Thaís me chamou, amor, vem cá.
Tava ela deitada na cama e a Elis, bebezinha de 1 dia, deitada do lado, no ninho. E ela, meu olho tá inchado. Eu acendi a luz. Cara, o olho da Thaís estava irreconhecível. Assim, muito inchado, mas muito. O que estava acontecendo? Uma reação alérgica muito forte àquele medicamento. E aí, cara, foram questão de minutos, assim, para ela ficar totalmente inchada. Começou a faltar o ar, foi fechando a glote, né? E aquela confusão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, todo mundo... E tinha algumas pessoas em casa, né? Minha sogra, meu sogro, estavam lá também, próximo. Todo mundo assim, não, vamos pegar o carro, vamos levar ela. Aí a graça do matrimônio veio, né? Veio o quê? Liga para emergência, porque eles já vão trazer o material, né? Isso, como se eu já soubesse de tudo isso, né? Como já tivesse programado na minha cabeça que isso iria acontecer, né? Aí disse, não, liga para emergência, ligamos para emergência, cara, chegou em 8 minutos a ambulância com material. Parecia cena de filme, né? E não, o portão não abria, né? Batendo no portão, pronto, aqui é cena de filme, aí conseguiram abrir o portão. Na hora que abre um portão, a Thaís dá o último suspiro. E pronto, né? Aí veio lá, colocou adrenalina na coxa, corticoide na veia, máscara de oxigênio. Enquanto a ambulância chegava, a emergência chegava, eu fazia alguns exercícios de primeiros socorros, que eu tinha feito um curso de primeiros socorros, para fazer com que continuasse circulando o sangue, né? Ela conseguisse, né, respirar ainda, né? Evitando, né, todo tipo de movimento brusco para que ela não pudesse, né, também perder o ar com facilidade. E ali, enquanto a ambulância chegava, e eu fazendo aquilo pela Thaís, cara, parece que foi o dia que eu mais amei a minha esposa. Parece que foi o dia que eu mais cuidei dela. E ela não tinha nada para me dar. Ela não tinha um beijo para me dar, ela não tinha um abraço para me dar. Thaís, você não sabia que tinha... A esse medicamento não. Esse medicamento eu sabia que específico. tinha outros, né? Mas a esse não. Caraca. E aí, ela, enfim, né? Colocou a máscara de oxigênio e demorou um pouquinho para voltar. E eu ali, aflito, assim, meu Deus, minha filha acabou de nascer, né, cara? E ali naquela situação, eu percebi, cara, eu preciso me dar em amor agora, de forma como eu nunca fiz antes, né? Não é porque ela tá morrendo, mas é porque eu estou ali de pé, com a minha postura de resolver aquele problema, assim, chegou um problema, assim, eu vou resolver isso aqui da melhor forma possível. Como? Não sei, pedir a graça a Deus, Deus deu. E foi ali, né, 6 horas de observação até ela realmente receber ali a alta, sendo que a gente já tinha passado por 36 horas de trabalho de parto. E tudo isso no mesmo final de semana. E aquele momento em que eu, né, juntando tudo isso, o momento em que eu fiquei com ela ali no trabalho de parto, o pós-parto, essa situação, né, de quase morte, foi onde eu vi, cara, a Thaís ali não me deu nada. Tipo assim, objetivamente, ela não fez nada por mim naqueles dias, naquele momento. E quando eu consegui, né, com a graça de Deus, digamos assim, salvar a vida dela, eu percebi que eu não estava só salvando o corpo dela, estava salvando a alma dela. Porque antes da gente ir para a maternidade, a gente foi se confessar, né? A gente foi, se colocou na presença de Deus, rezou, entregou aquele momento, né, para que Deus pudesse nos dar a graça de entender o que de fato Ele quer de nós, como família, como marido, como mulher, como filho de Deus. Então foi onde eu percebi que, cara, ali realmente, apesar da Thaís não poder me dar nada naquele momento, eu consegui dar o pouco que eu tinha para salvar a vida dela, né? Então é isso, assim, é um momento em que a gente olha para essa situação e diz, cara, é sobrenatural. Né? E é nesse momento que o sacramento é provado. Exatamente. Na verdade, né? O amor é provado. Você deixa ali aquele amor infantil, muitas vezes adolescente, né? Uhum. De paixão, e ali de fato acontece o amor. Sim. O amor oblativo que se entrega, né? Que se oferta. E esse amor, cara, ele é capaz de curar. Porque, agora eu vou falar um outro caso, né? Eu testemunhei um milagre, assim, uma cura física num atendimento. Não ali, não. Ao vivo, né? Não ao vivo, né? Mas... Uma pessoa que você Uma pessoa que eu estava atendendo. Inclusive, antes de falar dessa pessoa que eu estava atendendo, se você que está assistindo quer saber um pouco mais sobre o passo a passo, né? Que eu falei agora há pouco. Os 7 passos. Se você quiser saber mais sobre os 7 passos da restauração conjugal e quiser transformar o seu casamento da água para o vinho, você vai lá no meu direct, lá no meu Instagram, lá no meu perfil, escreve @lucasmoura.ps. A gente vai deixar aqui na descrição. Pronto, você vai lá e vai escrever a palavra vinho
que eu vou te dizer como resolver essa situação de uma vez por todas. Então vai lá no meu direct, escreve vinho, né? Muda da água pro vinho. Não corre o risco do marido achar que é pra tomar um vinho? Não corre não. Meu amor, Dr. Se não Lucas quiser Moura, escrever vinho, escreva promessa que também vai dar tudo certo. comprei um Prosecco aqui, ó. Não, mas escreva lá, porque das bodas de Caná, né? A referência à boda de Caná. Mas um bom vinho também tem seu valor, né? certeza. Um casal ali, um momento, Inclusive, os dois, se alguma marca né? quiser patrocinar aqui o Com certeza também, estamos abertos. Mas o café também tá muito bom. Tá bom Tá demais, ótimo. tá bom. É bom, tem todo um brand, né? Toda marca. Mas o Sim. milagre que você ia falando. Eu testemunhei um verdadeiro milagre no atendimento, cara. A pessoa tava em um relacionamento, em um casamento, na verdade, há 3 anos. E vamos trazer aqui o mapeamento biográfico rapidinho de cada um. A moça, sempre foi uma mulher muito de Deus, né? E disse que ia casar virgem. Então, viveu a vida direitinho e tal, lá dentro da igreja, e não ia ter relação com ninguém até o dia do casamento. Já o rapaz, um moço bem extrovertido, né? Pra não dizer outra coisa, teve uma vida afetiva bem desordenada e ambos se encontram. Ela diz que quer viver a castidade, ele, tá bom, vamos viver isso aí. E aí eles passam 5 anos namorando, se casam, depois de 3 anos de casamento acontece um adultério. E aí você que pode escutar a história, esse cara é um mau caráter, né? O cara não vale nada, né? Esse cara aqui, aí começa a apedrejar, né? O cara, pá. Só que a gente tem que fazer o quê? Um mapeamento, entender a situação como um todo. O que aconteceu nesses 3 anos de casamento? Lembra que ela casou virgem. Então, no dia do casamento, lá, aquela coisa bonita, festa, né? E vão pra noite de núpcias, lá pra lua de mel. E o que é que todo casal faz na lua de mel? Tira os grampos do cabelo, né? Que tem 30 mil grampos para poder tirar. Exatamente. Né? Mas eu contei, a Thaís tinha 287 grampos no cabelo dela. Brincadeira, não contei não, tô brincando. Não, mas tinha muito grampo no penteado. Mas enfim, brincadeiras à parte, o casal vai pra lua de mel e vai ter ali o ato conjugal para consumar o matrimônio. Porque se você não sabe, o matrimônio, né, para ser consumado, ele precisa do ato conjugal, do ato sexual. Isso o Dr. Rubens falou, né, na imersão. Deixou muito claro lá pra gente. Então, foram lá ter o ato conjugal e não rolou. Não rolou na lua de mel, não rolou no primeiro mês, não rolou no primeiro ano de casamento, não rolou no segundo ano de casamento e não rolou no terceiro ano de casamento. O que aconteceu? Ela descobriu que tinha um vaginismo, que é uma doença que gera alguns espasmos na musculatura da região íntima da mulher e que impede a penetração, não acontece, né? Tenta chegar perto, acontece alguma coisa, a porta se fecha e não entra nada aqui. Então ela fez todo tipo de tratamento, com botox, com medicamento, com tudo que você imaginar e não resolveu em jeito nenhum essa situação. E aí, para agravar mais a situação, depois de 3 anos de casamento, o cara vai morar numa outra cidade para trabalhar. E eles começaram a se ver apenas esporadicamente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. E a ocasião faz o ladrão, né? Diante desse afastamento. O cara já tinha uma vivência prévia sexual. Apareceu uma moça lá do trabalho e, infelizmente, né, eles tiveram ali uma relação, né? Consumou ali o adultério, né? Só que aí ele não contou para a esposa. Ela descobriu de um jeito não muito convencional, ou, no caso de hoje, bem convencional, que é pelo Instagram, né? Então tinha o Instagram dele no computador dela, mas ela nem tava assim, né? Ai, meu Deus, vou ver se ele tá fazendo alguma coisa. Abriu e apareceu a mensagem lá. Ela foi ver o restante do conteúdo e tinha lá o dia que eles tinham marcado o encontro. E aí desabou, caiu o mundo dela, né? Assim, meu Deus, eu não mereço passar por isso. Aí vem toda a revolta interior, e a gente até entende. E aí eles se encontraram pessoalmente para tratar do assunto, né? E quando eles se encontraram, briga lá, briga cá, briga lá, briga cá, ela, num ato de vontade, ela perdoou o seu marido. Pedro e Neto, me diga o que aconteceu neste exato dia que ela perdoou? Ficou curado. Ficou curado. Rolou. Depois de 3 anos e tanto. 3 anos e meio, mais ou menos. No exato dia que ela perdoou, no ato de vontade. Não estou dizendo que ela ficou toda, eu vou te perdoar, você é o amor da minha. Não. Ela, no ato de vontade, com o coração destruído, né? A alma manchada, a biografia deles manchada, ainda assim
tomou a decisão de perdoar. E ali naquele dia o matrimônio deles foi consumado, depois de 3 anos e meio. E aí vem uma questão de não olhar somente com olhares humanos para a situação. No olhar humano, até mesmo eclesial, qual era o argumento que ela tinha? Matrimônio nulo. Não aconteceu o ato conjugal. Então ela poderia muito bem ir num tribunal e na mesma semana eu acho que já saía. Sim. Né? Não precisava nem investigar muito, não. Não aconteceu o ato conjugal, não teve casamento. E muita gente falando, você não precisa passar por isso. Muita gente assim, né? Não falou para todo mundo, né? Mas as pessoas mais próximas, você não precisa passar por isso, né? Pá. E aí, no dia que eu conversei com ela sobre essas vozes que chegam, você não precisa passar por isso. Mas se você lembra de um tal de Pedro, não este Pedro, né? Outro Pedro, né? O que é que ele disse para Jesus, assim, lá em Mateus 16? Ele falou assim, Jesus perguntou, não é vós quem diz que eu sou? E Pedro levanta e diz assim, tu és o Messias, né? O Filho do Deus vivo. Aí Jesus chama Pedro de bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque né, o que falaste não veio dos homens, mas veio de Deus. Algum tempo depois, no mesmo dia praticamente, Jesus disse que vai morrer, anuncia a paixão, né? O filho do homem vai ser entregue, vai sofrer muito nas mãos do chefe dos sacerdotes, sumos sacerdotes, e vai morrer. No 3º dia vai ressuscitar. O que é que Pedro diz? Que isso não te aconteça. Né? Que Deus não permita que isso aconteça contigo. O que é que Jesus fala? Vai para trás, Satanás, porque tu não pensa como Deus pensa, mas como os homens pensam. Muitas das vezes as pessoas que estão ao seu redor, ao nosso redor, vão querer pensar como os homens pensam. Sim. E nessa situação, muita gente, até com argumentos, de novo, católicos, eclesiais, né? Baseados na doutrina da igreja, vão dizer que você não precisa passar por isso. Sim. Você não precisa passar por esta dor, por esta cruz. Mas ela foi lá e perdoou o cara. E assim foi curada. Se ela tivesse feito, né, como os homens pensam, ela poderia estar com isso até hoje. Poderia conhecer outra pessoa e nunca ter consumado o matrimônio, se não fosse pela graça do perdão. E naquele dia, ela foi curada e ela diz que a cada vez que eles se encontram, a relação está cada vez melhor. É óbvio que ainda tem aquele senso de justiça interior, né? Tem aquela mácula, a biografia deles está manchada, mas a gente trilhou esse processo, está trilhando ainda, não acabou, né? Esse processo de restauração da confiança, né? Ela também ainda está com, né, com aquela angústia no peito, porque ele ainda não voltou, mas vai voltar agora, né? Nesse mês ele volta para a cidade deles, vão morar juntos, se Deus quiser. Sim. Mas é muito forte isso, cara, porque às vezes com olhares humanos a gente não vai conseguir entender o matrimônio. Não consegue. E quando ela chegou com essa história, eu disse, cara, realmente é possível, né? Amar é possível perdoar. E aí o processo de perdão, inclusive lá no meu Instagram tem um destaque sobre perdoar. Então se você quiser saber mais também é só ir lá. Legal. Tem um destaque sobre isso pra gente aprofundar o assunto. Lucas, a tua formação, você é psicólogo ou terapeuta? São formações diferentes? Como é? Pronto. Aqui no Brasil a profissão de terapeuta ela não é regulamentada. Então assim, você pode ter uma formação técnica para ser terapeuta. Você não precisa ser psicólogo formado para ter um CRP para depois atender como terapeuta. É óbvio que eu não tenho... óbvio que o terapeuta ele não tem a mesma abrangência que um psicólogo, né? Que pode trabalhar numa escola, pode trabalhar em outras... Várias frentes, né? Várias frentes. Então, o terapeuta ele está restrito, digamos assim, limitado à ação na terapia. Então, no meu caso, eu fiz uma formação técnica. Só que eu fiz essa formação técnica, na época, por conhecimento próprio. Por quê? Porque a gente não tem nenhum tipo de formação material sobre a vida a dois, sobre o matrimônio e tudo. Então eu estava querendo aprender por conta própria. Para aplicar no meu casamento, por quê? Porque ele estava passando por uma situação difícil. Legal. Né? Isso faz quanto tempo? Cara, tá com uns 2 anos. Foi logo que a gente casou. Vocês têm quanto tempo de casados? 2 anos. 2 anos. 2 anos e 4 meses. Então, logo após, você já procurou essa formação? Isso, né? Então, 2 anos, logo saindo da pandemia ali, né? Exatamente. Então, assim, eu fui lá procurar o conteúdo, né? Fui muito abraçado por esse corpo de terapeutas que hoje atuam no Brasil. Alguns têm outras formações, como são médicos, outros são advogados, e atendem como terapeutas, né? A gente foi pegando essa formação. Inclusive, eu estou com um plano para fazer esse ano um após o Instituto ISIM, né, que é o Instituto de Ciências da Mente, que é em Psicologia Familiar. Né? E quando eu descobri o Couple Burnout, eu fui aprofundando o estudo. E, cara, por que eu aprofundei? Porque não tem nada no Brasil sobre isso. O conteúdo é totalmente
gringo, né? Inglês e francês, né? Então, assim, a gente vai aprofundando esse conteúdo, vai aprofundando nesses assuntos, para poder trazer também, preencher um espaço vazio que tem aqui, pelo menos, né? Tô até com a meta, se Deus quiser, deixar até registrado, né? Com a meta de escrever um livro sobre o assunto, né? Sobre, não necessariamente o couple burnout em si, mas sobre relacionamentos, trazendo esse ponto da ciência, porque a gente escuta muito, né? Sim. Base bíblica, e é a melhor base que tem, né, a base bíblica, mas a base científica também nos ajuda a ter um norte, né? Um passo a passo, como a gente pode aplicar. Sim. Então a gente foi pegando esse conteúdo. Mas a tua formação original, assim, digamos? Cara, antes disso, eu comecei, né? Por ironia de destino, eu sou filho de pais separados. Sim. Né? Sim. Inclusive, abraço pai, abraço mãe, amo vocês, né? Mas, pela providência de Deus, eu fui morar com os meus avós. E é muito importante, isso serve até para as pessoas, quais são as nossas referências, né? Quem vai formar o nosso caráter, quem vai formar a nossa visão sobre o que é um matrimônio. Então, apesar dos meus pais não terem nem se casado, né? Eu nasci fruto do namoro ali, eu fui morando com os meus avós, eu tive essa oportunidade de ter essa formação sólida do meu caráter e da minha personalidade, olhando para um casamento que durou 59 anos. Só terminou porque minha avó veio a falecer. E às vezes a gente tem tantos exemplos de casais no mundo, né, que as pessoas tomam como referência, mas logo separam. Uhum. Né? Casais de famosos, você vai olhando, até é bonito, beleza, é bonito, mas perceba se aquele casamento, ele expressa as virtudes, se ele expressa um amor oblativo, sim, se não é um amor interesseiro, se não é um amor interesseiro, nem combina, né? Porque se há interesse, não há amor. Exatamente. Né? Mas perceber quais são as nossas referências. Então, ali já tive aquela referência de vivência de mundo, então já tinha aquela noção de que um casamento, um matrimônio é para a vida toda, apesar da minha pouquíssima experiência com Deus. E, quando eu entrei na universidade, eu cursei Educação Física. Fiz 2 graduações, né, aqui em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. Sim. E era muito interessante que nos meus atendimentos, cara, chegava muita pauta de... Os atendimentos de personal, como personal. Né? Então você trabalhava como personal trainer? Isso. E chegava muitas demandas, assim. Teve um treino de uma aluna na época que ela passou a hora todinha chorando. Falando alguns problemas na vida dela. Desabafando algumas dores que ela tinha. E naquele mesmo período eu também estava entrando no Shalom. E quando eu entrei no Shalom, eu já fui logo pro pastoreio. E lá no pastoreio, a gente acompanha pessoas, direciona, muito, né? Faz aquele direcionamento espiritual. Então, assim, basicamente eu estou há 6 anos, vai fazer 7 anos agora que eu acompanho pessoas. Sim, né? Faço esse direcionamento espiritual. Tenho aquela base de referência dos meus avós. E agora, com a base técnica, foi onde eu fiz essa transição. Mas aí, assim, você disse que fez a formação para ajudar a si mesmo, ajudar o seu casamento. Exatamente. E aí, em que momento instalou assim, poxa, eu acho que eu quero trabalhar com isso? Pronto, essa parte vai ser interessante. Vamos lá. O casamento deu certo, né? Cara, sabe que a graça de Santo Tomás de Aquino, a graça age na natureza. Né? Tomás, presta atenção. Né, meu filho? A graça, ela age na natureza. Quando a minha natureza ficou, digamos, pronta, né, pelo conhecimento que eu estava procurando, por aquilo que eu estava experimentando, né, de material técnico, teórico, enfim, prático também, em um retiro pessoal, Deus começou a suscitar algumas coisas. E já que a gente tocou no assunto, né, é muito interessante que minha experiência com Deus foi no Renascer, aqui de Fortaleza. E, para quem não sabe, é um evento de retiro de carnaval muito grande, assim, vai muita gente todos os anos. E eu tive lá justamente no dia do meu aniversário. Certo. Tava ali, cheguei sem fé nenhuma. E lá eu tive uma experiência com Deus. E lá Deus me prometia uma vida toda nova. Eu disse, Nossa Senhora, né? O nome do seminário é Renascer. Era dia do meu aniversário e Deus me prometia uma vida toda nova. Peraí, isso, né? Alguma coisa. E era toda nova. Né? E 7 anos depois, né, eu estava fazendo essa reflexão sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus me colocou naquele mesmo ginásio, no Paul Sarazate, ano passado, para dar uma pregação, no Renascer. E foi onde eu comecei, não, peraí, eu tenho que entender o que está acontecendo. Foi justamente no ano que eu me consagrei na comunidade, né? No ano que eu já tinha casado, já tava com filho, né? E não, espera, eu tenho que fazer uma reflexão sobre isso. E aí, quando eu comecei a atender como terapeuta de casal, esse cara, Deus me deu uma vida toda nova mesmo, até no meu trabalho. Até a minha profissão mudou, né? E aí, como é que foi isso?
eu fiz um retiro pessoal, já estava com esse conhecimento, já estava estudando e gostava e gosto muito de estudar. Tipo, eu vou lá e vou pesquisar, eu vou saber qual é a próxima técnica, como é que eu posso melhorar o meu método, como é que eu posso ajudar outras pessoas, como é que eu posso produzir mais. E aí foi onde Deus começou a tocar. Aí ele me deu primeiro aquela passagem, né? Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa. Então parece que é como se Deus quisesse algo a mais de mim. Eu disse, tá bom, vamos entender um pouco mais, né? E aí veio também na nossa espiritualidade, né? Dentro da comunidade Shalom, a gente tem uma revista Escuta, que a gente reza, faz os retiros pessoais com aquilo que Deus fala para o Conselho Geral. E lá um dos pontos era sobre Deus derramar novos dons por meio da oração. Eu espera aí, Deus quer algo a mais de mim. Ele já está me dando um dom. Vamos estudar um pouquinho, vamos rezar um pouco mais. E aí um homem muito agraciado por Deus, chamado Moisés Azevedo, né, uma vez disse, só haverá um mundo novo se houver famílias novas. Isso não é uma utopia, não é um mero desejo humano, mas eu digo que é um desejo de Deus. A gente perceber que a família como célula base de toda a sociedade, já dizia São João Paulo II, é ela que vai construir esse mundo novo. Essas famílias novas. Produzir santos, né? As pessoas perguntam pra gente, né? Tá, está grávida, né? E aí, vai ligar? Aí eu vou ligar pro meu pai quando nascer. Assim, olha, nasceu, pronto, né? Porque a gente está querendo produzir filhos santos, né? Apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa história de vida, né? De a gente não ter tido tanta base de referência para isso, mas a gente quer fazer isso, né? Quer construir isso. E quando eu rezava com isso, né? Com essa fala do Moisés, eu entendia que Deus queria formar famílias novas e queria que eu atuasse nisso. E aí foi aquela confusão mental, né? E agora, o que eu faço da minha vida, né? Tô casado, a mulher tá grávida. Não, a mulher tá grávida não, tava com filho, não tava grávida ainda. E agora, como é que eu vou fazer isso, né? Essa transição, meu Deus do céu. Não, pera, vamos respirar aqui, vamos analisar. Eu levei para os meus formadores, fiz outro retiro pessoal. E aí foi onde Deus deu aquela passagem que marcou, assim, com chave de ouro, né? Dizendo assim... E não foi nem para mim essa passagem, foi pro meu formador. E meu formador não sabia de nada que estava acontecendo, porque eu tinha acabado de trocar de formador. Aí ele chegou para mim e disse assim, olha, Deus deu uma passagem. Foi lá ler a passagem. Permanece firme na tua tarefa e faze dela a tua profissão. Envelhecerá os teus dias cumprindo o teu trabalho. Caraca, eu olhei isso aqui. Não tem como não ser. Não tem como eu não fazer isso, né? Era uma coisa que eu já gostava, já estudava, vivia essa transformação no meu casamento, dava conselhos para as pessoas dentro do acompanhamento pessoal. Deus queria que isso fosse expandido. Seu ofício, né? E foi engraçado, que foi nesse período que meu perfil começou a crescer muito no Instagram. Então chegou 10 mil pessoas, 11 mil pessoas, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas, agora vai bater, acho que já tem 20 mil pessoas, né? E não pelo número em si, mas pelas histórias que chegam. Né? Pelas histórias que chegam. As pessoas que confiam naquilo que Deus inspira dentro do processo. E aí eu não queria fazer de qualquer jeito. Aí eu estudei, passei madrugadas ali para estruturar esse método, né? Suando assim, meu Deus, a Thaís já, né, me liberava. Óbvio que, uma dica, casais durmam no mesmo horário. A não ser que você esteja cumprindo uma missão específica. Então a Thaís me liberava para poder estruturar o método, para poder já testar, validar, porque eu vim de Universidade Federal, onde o método científico ele é muito difundido. Então, não quero fazer vozes da minha cabeça. Não. Pegava os autores, pegava ali um material que poderia ajudar de forma mais didática, né? Utilizar analogias, formas com as quais as pessoas pudessem aplicar isso nos seus casamentos. Então, basicamente, a minha história com a terapia de casal foi essa. Desde criança, eu tive uma boa referência, passado por um período turbulento na minha vida em que minha afetividade foi totalmente desordenada, Deus ali interviu para que eu não tivesse um filho fora do casamento, que eu sou um filho fora do casamento, né? Querendo ou não, sou o filho ali que está entre duas famílias, né? Minha mãe casou, depois fez a família, meu pai casou, fez outra família. E ali eu fiquei, né, para constituir uma nova família, né? Tanto é que, Thaís, a gente fala que a partir da gente se constrói uma nova família. Sem dúvida. E com essa nova família a gente quer formar um mundo novo. Maravilha, cara. Agora, rapaz, com a pandemia, a gente conversa muito também aqui no podcast sobre isso. Muitos divórcios, né, com a pandemia. Parece que os casais se encontraram, né, dentro de casa com a pandemia. E aí, descobriram que era casado. Descobriram, né? Valha tu mesmo. Valha, quem és tu, né?
E aí uma amiga nossa, Mabel Portela, um beijo, Mabel, né, que fala que ela é advogada, né, familiarista, sim. né, e aí ela comenta muito isso com a gente, que explodiu o número de divórcios, né? Sim. Foram quase 400 mil divórcios no ano 2021. Pois é. Muita gente. E aí muito disso, né, dessa falta de conhecimento, dessa falta de uma vivência assim mais íntima, de alinhar as expectativas, né, Lucas? Cara... E de repente os dois se bateram ali, se cruzaram, um vinha da cozinha, outro da sala e buf! Cara, o problema quando uma família se acaba, né, se destrói, não destrói somente aquele, não é só o casal que é afetado, né? E isso é científico, tem estudo para isso, né? Inclusive, se você quiser pesquisar, Family Science é o nome da revista. Você vai lá e pesquisa estudos lá dentro. Na Family Science, né, que é a ciência da família, né, em português, fala sobre os efeitos do divórcio na vida emocional, cognitiva e social, tanto dos cônjuges, né, que separaram, como também dos filhos e das pessoas que estão próximas. Cara, é só você olhar ao seu redor. Uma família que era, né, que era unida, casada, e depois acontece o divórcio. O que é que acontece ao redor? Desagrega, né? Tudo, né? Você perde, né? A gente viu agora o Natal, né? Passou agora do final de 2023. Foi o período que chegou mais gente para pedir atendimento. Por quê? Porque não viu mais a sua família junta. Vai ver aqueles filmes de Natal, né? Na televisão. E percebe que aquilo ali não está fazendo sentido, né? Cristo nasceu em meio a uma família. E a minha se destruiu? Como assim? E falta esse conhecimento, falta comunicação, né? Cara, comunicação é uma das linguagens... Eu estudei comunicação e oratória só para poder melhorar também meu casamento. Então, lá dentro dos acompanhamentos, eu dou técnicas de comunicação. E uma coisa que os casais não entendem, né? A gente tem o nosso celular. Sim. E o pessoal, hoje, né, crescemos com as redes sociais, a gente cresceu na comunicação. Sim ou não? Não. Sim. Cresceu para outro lugar, mas para quem tá próximo, não. E, tipo assim, eu costumo dizer que o WhatsApp pro casal, ele só serve para uma coisa: enviar a lista de compras. Ponto. Só quando eu tô no início de um atendimento, tem alguns casais que encaminham áudios dos outros. Tipo assim, olha o áudio que ele me mandou. Aí esse primeiro tá errado. Eu não vou nem abrir o áudio dele porque já tá errado, porque ele tá mandando o áudio para você. Não é para você estarem conversando por mensagem, por áudio, por WhatsApp. Primeiro que o seu cérebro não evoluiu o suficiente para entender uma comunicação feita em 2x. Primeira coisa, não evoluiu para isso. E a gente não consegue mais ter esse contato olho no olho. Essa presença, né? Um momento à mesa para comer, conversar, olhar no olho, né? Ainda que você vá assistir um filme ou comentar sobre um espetáculo, né? Um teatro, alguma coisa que você foi, mas tem aquele olho no olho. Hoje os casais não conversam mais. A pandemia fez o quê? Só aproximou, né? Estreitou ali o espaço físico para mostrar o quão distante eles estavam, o quão distante estavam suas almas. E isso só fez, né, dar um diagnóstico que muita gente se tocou. Alguns cresceram e superaram isso, mas a gente sabe que muitos, né, mas muitos mesmo, né, a estatística é alarmante, então mostra que isso não aconteceu. Então, tem como a gente resolver, tem como melhorar a comunicação, né? Tem alguns ajustes no dia a dia. Poxa, você tá ali do lado da pessoa, vamos assistir um filme? Vamos, aí a pessoa fica no celular. Vamos ali comer, aí fica direto. Não, mas eu tô trabalhando, né? Mas eu preciso colocar dinheiro dentro de casa. Tá, certo, se o trabalho é o primeiro lugar, uma hora o casamento vai falhar. Será que a gente colocando assim, tipo uma super nani para os casais, super Lucas? Passar um dia ali monitorando, olhando como é que esse casal tá se relacionando, a comunicação e tal. O pior é que é todo dia mesmo. Né? O acompanhamento, eu costumo dizer que o acompanhamento é diário. Não? A gente faz o tratamento, a gente divide em 90 dias, não é 3 meses. Eu não falo 3 meses. Por quê? Porque todo dia a pessoa me manda mensagem, todo dia a gente está ajustando algum ponto. Né? Tem dia que tá muito bom, tem gente que já cancelou sessão. Esse Lucas tá tão bem hoje, já falei o que tinha que falar. Aí eu falei brincando, rapaz, chega, a gente nem sabe o que fazer com ela, né? Chegou, ficou em paz, não sabe o que fazer porque... Vamos uma briguinha aqui. Né? Vamos arrumar aqui uma discussão. Arrumaram depois. Vamos resolver isso agora, né? Não, mas assim, cara, a pandemia mostrou o quão nós somos... Ela somente elucidou a nossa fraqueza, né? Mostrou para o mundo a nossa fraqueza, não somente nos relacionamentos, mas em todas as áreas. Né? O quão a gente não tem uma inteligência emocional para lidar com os desafios, com o trabalho, com a diferença do outro, com as exigências do dia a dia. Faltou maturidade, né? Mostrou quando nós somos imaturos.
Pois é, e quanto assim, a vida moderna que a gente vive hoje, tem muitos elementos que vão contra a nossa própria natureza, né? Sim. Parece que os nossos avós e bisavós, eles continuam com a razão, né? É, guardadas as devidas proporções aí de desafios de cada época, né? Sim. Mas os princípios e os conceitos fundamentais permanecem os mesmos, né? Com certeza, e a gente percebe que quanto mais a gente tem contato, e aí de novo as referências, né? Você conversa com quem quando seu casamento está em crise? Não estou dizendo que você tem que procurar o terapeuta, porque tem que pagar a sessão. Não. Com quem você conversa? Você conversa com a sua amiga que é solteira, que vive em balada? Você conversa com aquele seu amigo que diz que não tem problema você estar casado e depois estar ali com a garota de programa? É essa galera que você escuta, essa galera que você admira? É aquele artista ou aquele jogador de futebol que trai a noiva, que eu não vou dizer o nome, né? E é essa a sua referência? O meu ídolo. Poxa, a gente tem que procurar onde dá certo, a gente tem que procurar apoio, auxílio, né? Primeiro em Deus. Cara, tá com crise, corra pra capela, né? Se coloque diante do Santíssimo e deixe que Deus vá dando a você a sabedoria que você precisa. Quantas e quantas vezes eu tive que recorrer à palavra de Deus, a documentos da igreja, a própria Amores Letícia, Sim. né? Que é um manual ali excelente para entender como funciona, como lidar com os conflitos familiares. Consórcio, né? Tantos documentos, né? Tantos, cara, a gente tem esse material disponível. Tem subsídio, né? Só que às vezes as pessoas estão tão emocionalmente envolvidas com a situação, de novo, falta de inteligência emocional, falta de maturidade humana, faz com que a gente tome decisões equivocadas, né? A pessoa chega para mim, eu tenho que olhar mais para mim, eu tenho que cuidar mais de mim, eu tenho que, né, ter meu amor próprio. O amor próprio é um egoísmo gourmet, né? Só uma nova palavra, né, para dizer que você está sendo egoísta. Então, a gente perdeu muito isso ao longo do tempo, mas olhando para aqueles que já viveram, né? Tá com dúvida no casamento? Pergunte para quem tem mais de 50 anos de casamento, mais de 30, mais de 25 anos de casamento, né? Para poder entender quais foram os desafios. Foi fácil até hoje? Não. Vocês têm quantos filhos? 3. 3 filhos, né? Todo mundo aqui tem 3 filhos, né? Número 3. Número Matheus mais. tem quantos filhos, Matheus? Matheus vai casar ainda. Vai casar, né? Faça pelo menos 4. Matheus tem a obrigação de fazer tudo certo. Porque o cara tá escutando aqui, rapaz. O filé, aí, toma nota aí. A palavra de Deus diz que quem muito é dado, muito será cobrado, né, Matheus? Exatamente. Deus te abençoe, Matheus. Vai dar tudo certo. Não, cara, Lucas, assim, que maravilha, viu, cara? Pedrão, aprendeu muito aí? Foi 1h30 de episódio para no final das contas falar que é só fazer o que a mulher quer. Pronto, cara. o Pedro tem uma religião lá na casa lá dele. Em casa, eu vou dar dica. Você nem precisa procurar o Lucas mais. É só fazer o que eu faço. Vou fechar meu Instagram hoje. O cara tá com gêmeos pra nascer, mano. Tu disse só que fazer não, o que não eu faço. Não minha esposa se chama Cristiana. E aí lá em casa a gente vive uma religião chamada cristianismo. Só faço o que Cristiana quer. Pronto. Tem confusão nenhuma, mano. É uma paz, mano. Ainda bem que nem todo casal é uma esposa cristã. A minha é Cristiane. Nossa senhora. Não, aí eu pergunto, ei Pedro, vamos dar uma saída, cara. Vamos ali, não sei o quê. Aí, cara, vou perguntar aqui a minha vontade, ver se ela tá afim. Vê se eu tô afim. Cara, Cristiano, eu tô afim de sair com o Neto hoje? Não, hoje não. Não tô afim, não. Não, falando em vontade, cara, tem até outro conceito, né? Que é das faculdades humanas. Aí ajuda as pessoas entenderem pra onde irem também. Então, tipo assim, ó, eu sei que a gente já passou um pouco do tempo. Não tem tempo, não. Tem tempo, não? Cara, minha mulher tá aqui, né? Então não tem problema, não. Minha mulher tá aqui. Cara, né, eu costumo, só antes de falar das faculdades humanas, sobre a dica, né? Tipo assim, tem aquela piada, né? Ficou muito sério agora, né? A Cristiane... Cristiana e Cristiane, a minha Thaís. Seu nome é Thaís, porque você tá espetacular. Fala isso todo dia, resolve todo o problema. Elogiando ela todo dia. Você tá espetacular, meu amor. Você está linda, maravilhosa. Elogiar. Aí vem as 5 linguagens do amor, fica a dica de livro também. Né, que palavra de afirmação, atos de serviço, presentes. Tempo de qualidade. E tem uma quinta aí. A obrigação é sua de saber. Nós não somos terapeutas. Né? Porque foi surgindo um assunto de piada. Não, brincadeira. Né? E tem
Eu vou lembrar outra depois. Mas vamos lá para as faculdades humanas. Se você... eu acho que a outra é a seguinte, dar a senha do celular. Eu acho que essa deve ser. É boa. Não, o da Thaís tem o rosto dela cadastrado. Tem o rosto, pronto. Ou então dá o cartão de crédito. Tudo certo. Tudo nosso. Cara, mas assim, a mulher é um ser todo especial, né, cara? Totalmente, eu acho que não é à toa que ela foi ali feita primeiro, né, cara? Deus caprichou, né? Não, feito depois, aliás. Porque primeiro Deus faz o rascunho, né? Depois ele faz a obra principal, né? Mas sobre essa questão de vontade, cara, eu sempre gosto de usar uma analogia das setas, das flechas, né? Não sei se você já jogou arco e flecha, mas... Né? Só de brincadeira, acertar, verdade, acertar o alvo, né? Na ponta, vamos supor que isso aqui é a ponta da flecha, né? Na ponta da flecha, né, é a nossa vontade, vamos colocar assim. Essa aqui é a ponta da flecha. Então, quando o casal está em uma situação de conflito, quem vai agir é a nossa vontade. Se ela está fraca ou não, aí a gente vai saber para onde ela vai ser inclinada agora. Do meu lado esquerdo aqui, na minha mão esquerda, nós temos o lado dos afetos, né? Os desejos concupiscíveis, né? A nossa vontade, na vontade não, os nossos prazeres, né? Tudo aquilo que gera prazer e afeto, lá a parte mais afetiva. Do lado direito nós temos a parte mais racional, o intelecto passivo, o intelecto ativo, a nossa inteligência, né? Quando a minha flecha ela tá mais pesada do lado de cá, quando eu solto a minha vontade, ela vai se inclinar para onde? Para os meus afetos, para aquilo que minhas paixões, né? Como é que eu tô? Meu Deus, eu tô muito mexido, envolvido emocionalmente. Então você toma a sua decisão pela emoção, pelos afetos. Ao passo que, se eu alimento muito a minha inteligência, eu não sou uma pessoa muito racional, muito técnica, né? Muito culta, né? Assim, meu Deus, eu assisto Atos Podcast toda semana, eu aprendo demais, leio a Suma Teológica em 2 dias. E aí você... mas é tudo muito racional, só toma suas decisões baseado naquilo que é racional. A flecha também fica pesada para o outro lado. Depende. Né? Se torna uma pessoa... apática, né? Que patos vem do grego, que significa paixão. Então, se eu não tenho paixão, também... O que adianta eu estar casado se eu não tiver atração pela minha mulher? Né? Pela vida, pela vontade de estar ali brincando com os filhos, levando a minha alma também por meio da ludicidade. O que a gente precisa fazer é equilibrar esses 2 pontos. Para quê? Para que a nossa vontade ela vá bem no alvo. Inclusive, a palavra pecado, em latim, significa errar o alvo. Isso. Então, se... eu não acerto o alvo no meu casamento, se eu não acerto o alvo em nenhum lugar porque eu estou decidindo minha vida ou pela razão, somente pelas minhas paixões, acaba que eu não vou conseguir ter êxito nas minhas ações. Então, tá com as emoções abaladas? Trabalhe isso aqui. Tá com o racional, né, muito abalado? Trabalhe isso aqui. Para quê? Para que no dia a dia você vá tendo exercícios de inteligência emocional, exercícios para purificar o seu imaginário, e a partir disso a sua vontade ela vai ser muito mais assertiva no seu dia a dia, né? E você vai conseguir... sentir o alvo. Exatamente. Aí aquela coisa, eu não sei que decisão tomar. Avalie esses 2 pontos, né? Eu não consigo perdoar. Aí vem o caso, né? Como é que perdoa? Como é que consegue lidar com esse desafio, com esse estresse do dia a dia? A gente só vai conseguir entender isso a partir também desse olhar, né? De autoconhecimento. Eu estou agindo mais pela emoção ou pela razão? A minha vontade, ela está ordenada ou ela é uma bagunça? É uma flecha que vai para todo lado, assim, e acaba até ferindo outras pessoas. Aí, quando a gente faz essa reflexão, entende onde trabalhar, é onde a gente consegue ser um pouco mais assertivo, né? Naquilo que a gente vai intervir. Então é o seguinte, você aprume aí a sua flecha e larga o dedo aí no like, tá certo? E também no compartilhar. Você vai mandar aí para os seus grupos de WhatsApp, os amigos e familiares, para aquele casal que está precisando... E todos estão precisando, não só os que estão em crise. Se tiver um casal que faz parte do ECC, ele já manda pra uma paulada de gente, tá ligado? Então, ó, ECC, conto com você, a Mari, todo mundo que essa galera aí é engajada, mano. Projeto Família, da comunidade Shalom, né? Os casais do Opus, enfim, todos os carismas aí, serviços da igreja. E especialmente aqueles casais que estão, de repente, afastados de Deus, afastados da igreja. Então manda esse conteúdo, né, sensacional, né, que o Lucas Moura trouxe aqui pra gente. E se você não segue ainda o Lucas, se você conheceu ele hoje, segue lá, vamos deixar aqui na descrição o link do Instagram do Lucas, @lucasmoura.ps. PS é de
Cara, na época foi assim, surgiu, né? Mas pode servir como psicoterapeuta, porque eu posso me denominar assim, porque, mesmo sem ser psicólogo, mas também fala sobre várias coisas, né? Da vida, né? Paixão, sobre saúde, sobre, né? Maravilha, é PS. Família, é underline, ponto. Né? Ponto PS. Ponto PS. É isso aí, Lucas. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço, cara, o convite, conversa boa. E é pra vida toda, né? É ali velhinho e... É uma decisão diária. Diária. Todo dia a gente vai todo dia e renovar, né? Que o desafio... E é bom assim, né, cara? Que tem desafio, assim, né? Cara, porque a gente os dois caminharem juntos e crescerem juntos e tudo mais. A gente tá aqui para evoluir, né? E olhando pro outro, a gente vê aquilo que Deus nos deu como uma via de santidade. Então, olhe, você que está passando por uma crise, olhe para o seu esposo, para o seu cônjuge, para sua esposa, enfim, como uma via de santidade, uma via de alguém que está ali para lhe ajudar a chegar no céu. Seja porque ela está contribuindo positivamente ou negativamente. Mas se você está lutando, está por uma fase difícil, não desiste. Porque nada nesse mundo aqui vai suprir o que você precisa receber de Deus por meio da sua família. O que você também precisa dar a Deus e à humanidade por meio da sua família. Então, não desiste, cara. Vale a pena. De verdade, assim. Cuida daquilo que Deus te deu, que é um dom, né? De novo, só haverá um mundo novo se houver famílias novas e a sua família. A sua família, a nossa família, ela faz parte disso. Sem dúvida alguma. Isso aqui é transitório, né? A gente está aqui cultivando para um dia, quem sabe, né? Segundo a misericórdia de Deus, a gente escapa, né? e a gente ganha o céu, né? Segundo o cristianismo, né? Segundo o cristianismo. Mas nós temos aqui 2 ferramentas para você sair dessa crise. Assistir a todos os episódios do Atos Podcast, deixando o like, e se consultar com o Dr. Lucas Moura. Se o que o Lucas falou não der certo, que é muito difícil... Aí tem outro episódio muito bom que com certeza você assiste o do Padre Roberto Bem-vindo de exorcismo. Aí resolve. Entendeu? Esses dois é o combo perfeito. Cara, eu assisto os 2 aí que não é possível. Se você não consertar a sua casa, vou te contar. E olha que tem caso que é espiritual mesmo, né? E tem que andar, né, junto, né? A gente tá brincando aqui, mas... O inimigo de Deus, ele tá muito... A ferramenta espiritual tem que estar ali, né? Atrapalhar as famílias. É isso aí. Valeu, Lucas. Eu que agradeço, gente. Obrigado, viu? Foi Deus abençoe. Demais, muito obrigado pelo conteúdo. Convite. Né? Que é isso. Muito feliz mesmo. As portas estão abertas, viu, do Atos Podcast. A casa é sua. Muito obrigado. Tá bom? Valeu, Pedrão. Valeu. Valeu, gente. Deixa o like aí, hein? Atenção. Valeu, tchau.